E durante a semana, meditando no tema do mês, meditando na palavra, na minha devocional que eu tenho feito no Antigo Testamento, e nenhum desses textos saltou ao meu coração, apenas um. Então eu queria que você abrisse em Mateus capítulo 4. Esse é um sermão talvez o mais simples que eu vou pregar aqui na igreja, vai ser hoje à noite. Então tenha muita paciência quando for falar do meu sermão lá no açaí, depois do culto. Tenha muita graça. Mateus capítulo 4, a partir do verso 23 até o verso 25. Esse é o texto que durante a semana tem passado pela minha mente e o meu coração. Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25. Tá joia? Se você tem alguém aí do lado, está sem Bíblia, por favor, estenda sua Bíblia, ok? Todo mundo possa ler, participar. Diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e atormentados, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E Jesus os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos a Tua palavra aqui. Pedimos, Senhor, Tua graça, Tua misericórdia, Tua bênção sobre cada um de nós aqui. Ilumina, Senhor, os nossos olhos, toca fogo no nosso coração, pelo Teu Espírito, traz conversão, restauração, quem sabe até cura. Cura, Senhor, pessoas que possam estar aqui hoje à noite, ó Deus, tomadas por demônios, poderes do mal, perturbadas em sua mente, sem alcançar equilíbrio para viver, talvez até paralisadas, sem conseguir nem caminhar. Senhor, se for a Tua vontade, cura com o bálsamo da Tua palavra, da Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 4, ele dá um resumo. É o mesmo resumo que ele faz lá no capítulo 9, versículo 35. Esse resuminho ele vai passando pelos evangelhos. Marcos também faz isso, Lucas também faz isso. Um resumo de como era a vida de Jesus enquanto desenvolveu o seu ministério aqui entre nós. Um resumo de como Jesus era guiado nos seus relacionamentos, nas suas andanças, nas suas demandas diárias, como Jesus se guiava em todas as coisas que ele fazia. O texto diz para a gente que a caminhada de Jesus, ou se a gente pudesse aqui até imaginar essa ideia aqui, é que o ministério de Jesus acontecia enquanto ele caminhava, enquanto ele percorria todos os lugares por onde ele ia. E isso, enquanto ele caminhava e enquanto ele percorria, ele fazia 3 coisas no seu ministério. Essas 3 coisas estão juntas e bem atreladas. E geralmente, quando enfatizamos mais uma do que outra, há um desequilíbrio na nossa vida e no nosso ministério. Jesus percorreu, ou Jesus viveu a sua vida e o seu ministério sendo guiado por essas 3 coisas de forma bem harmônica, de forma bem fluida, de forma muito natural. E não tem aqui, apesar do sobrenatural saltar aos olhos, apesar da gente ter uma certa distância com o ministério de Jesus, porque
parece uma coisa muito alta, muito longe para a gente. Só que, enquanto a gente lê os evangelhos, nós precisamos entender que, em primeiro lugar, todas as obras que Jesus fez nos evangelhos, Ele continua a fazer através de nós, a igreja, o corpo de Cristo na terra. Talvez não com tantos detalhes, é verdade, porque algumas coisas aconteceram de uma forma especial na inauguração do reino ou no início dessa era chamada reino, era do Espírito, como alguns teólogos chamam. É verdade. Mas tudo o que Jesus vivenciou e que Mateus, Marcos, Lucas e João vão narrar para a gente, de respeito a como a nossa vida deve ser guiada, deve ser movida aqui na terra, enquanto discípulos de Jesus. É muito claro isso, porque em Mateus, no finalzinho, Jesus diz que a gente deve ir debaixo de toda a autoridade de Deus e fazer discípulos de todas as nações. Em Marcos, debaixo dessa mesma autoridade, Marcos diz, ou narra que Jesus fala que a gente deve ir e pregar. Enquanto vamos, enquanto percorremos, enquanto caminhamos, fazemos discípulos, pregamos o Evangelho a toda criatura. E Marcos também diz que é debaixo dessa autoridade que tem poder sobre um bocado de coisa que faz parte da nossa vida hoje. Animais, a natureza, doenças e muitas coisas que perturbam a nossa estrutura de vida. Lucas, no capítulo 24, diz que nós devemos ser testemunhas desse Evangelho, porque conhecemos a nossa vida, devemos vivê-lo e falá-lo por onde a gente caminhar. Lucas, ele faz uma junção de duas palavras e uma delas está aqui presente nesse texto. É a palavra testemunhar, martíria, e a palavra proclamação, querigma, que faz parte da nossa vida, do nosso ministério enquanto cristão, porque fazia parte da vida e do ministério de Jesus. João, capítulo 20, versículo 21, diz que Jesus fala aos discípulos que da mesma forma que Jesus, ou que o Pai o enviou ao mundo, eu também vou enviar vocês. E João também no capítulo 14 narra uma palavra que Jesus disse, dizendo que os discípulos de Jesus fariam obras ainda maiores do que aquelas que eles estavam vendo naquele momento. Só que a gente, quando ouve essas coisas, a gente pode pensar o seguinte: primeiro, essa coisa de quem vive para o ministério, é de quem é pastor, é de quem é missionário. Eu sou advogado, eu sou médico, eu sou dona de casa. Essa coisa na minha vida real, ela é muito distante. É bom quando eu escuto na igreja, mas deixa lá. Eu vou dar o dízimo, eu vou ajudar nas missões, e essas pessoas vão viver no meu lugar o que é para mim. Por outro lado, a gente pode ouvir tudo isso e pensar que vai acontecer aqui em Recife, através da vida da gente, curas, campanhas de milagres, de ressurreição de mortos, de libertação, e começarmos a fazer programações nesse sentido, a tentar produzir esses eventos na vida da gente miraculosos. Mas não é nada disso. Não tem a ver com a caminhada de alguns seletos no corpo de Cristo, tem a ver com a caminhada de todos nós, porque o ministério tem a ver com aquilo que nós vivemos e fazemos um dia comum. E não tem a ver com coisas sobrenaturais apenas, mas tem muito mais a ver com as coisas naturais, à medida que Deus, através da minha vida e da sua vida, restaura pontos que estão controversos, desequilibrados, contraditórios na nossa sociedade. Daí que, quando a gente está lendo esse texto, primeiro nós podemos exaltar Jesus, adorar Jesus, porque à medida que lemos o Evangelho, vamos descobrindo o poder de Deus, o poder do reino de Deus, a presença eficaz e gloriosa de Jesus por onde ele passava. Ele era notado.
A sua fama corria por toda a terra. As pessoas procuravam Jesus porque precisavam ouvir o que ele estava ensinando. Precisavam ter o coração confrontado com aquela pregação a respeito do evangelho do reino. Precisavam ser curados. Sim, nós lemos os evangelhos e podemos exaltar Jesus como Filho de Deus e como homem também. Exaltar Jesus porque, sendo Deus, ele se tornou homem. Exaltar Jesus porque, sendo Deus, ele se humilhou até a morte de cruz. Exaltar Jesus porque ele também venceu a morte e o pecado. Exaltar Jesus porque ele foi assunto aos céus e está à direita de Deus intercedendo por nós. Exaltar Jesus porque ele é manso e humilde de coração. Exaltar Jesus porque ele nos chama o tempo inteiro: vinde após mim, larga a sua vida, larga o controle da sua vida, vinde após mim. Ao mesmo tempo em que ele diz: vinde a mim, você que está cansado, não aguenta mais, venha, porque se for preciso, eu vou carregar você no braço. O maligno não pode roubar você das minhas mãos. Não pode. Exaltar Jesus porque ele é o pastor, é aquele que fala e as ovelhas ouvem e seguem a sua voz. Exaltar Jesus porque ele é Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, da Shalom. Ele é o caminho, ele disse: eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Ele é o caminho, ele é a verdade de Deus, ele é a vida encarnada de Deus. É Jesus, ele é a vida eterna, ele é o evangelho, ele é o início e o fim, ele é tudo em todos. É Jesus, amém? Nós podemos exaltar Jesus, mas nós podemos olhar para esse texto aqui e entender que a encarnação de Jesus nos ensina como nós devemos viver aqui a vida de Deus. A encarnação de Jesus nos ensina como devemos viver a vida de Deus enquanto homens e mulheres à imagem de Deus, restaurados por Deus, sendo chamados filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, para proclamar, testemunhar, viver esse evangelho aqui na terra. Enquanto saímos, enquanto estamos aqui na igreja adorando, enquanto servimos em ministérios, enquanto vamos a uma comunidade carente pregar o evangelho, ou quando entramos nos escritórios dos mais ricos de Recife para reuniões e podemos ali pregar o evangelho e confrontar os ídolos e os deuses da nossa época, quando estamos numa faculdade ou numa escola, dentro de casa, no nosso prédio, na nossa cidade, nós podemos viver e proclamar tudo isso que Jesus está vivendo e proclamando aqui na sua vida. Porque a dinâmica do ministério de Jesus, enquanto ele ia, ele ensinava, ele pregava e ele curava, é a dinâmica que os discípulos de Jesus aprendem a viver aqui na terra. Porque ser discípulo de Jesus não significa somente crer para quando morrer ir para o céu. Ser discípulo de Jesus não significa crer, se batizar para se tornar membro da igreja. Ser discípulo de Jesus não significa se tornar líder dentro da igreja, um pastor, um missionário, o que for. Ser discípulo de Jesus significa ser um aprendiz, alguém que foi tomado pela glória de Deus, alguém que foi alcançado por esse amor de Jesus, alguém que foi transformado por essa graça maravilhosa e decide viver na sua vida, no seu coração, de forma holística, integral, inteira, a presença e a vida de Jesus. Porque eu e você, sendo discípulos de Jesus, somos o reino e somos os sacerdotes do Deus Altíssimo, agindo aqui na terra. Eu e você,
Seja você com a idade de 12 anos ou com 70 anos, não importa a idade, não importa o contexto, não importa a situação financeira, não importa isso. Deus, nesse sentido, a Bíblia é muito clara, não faz acepção de pessoas. Então, enquanto lemos isso, nós precisamos avaliar a nossa dinâmica de vida, é a nossa vida, são as nossas relações no trabalho, na igreja, com nossos líderes, liderados, ministérios, com o nosso discipulado, nossa relação familiar, nossa vida no mercado de trabalho, nossos sonhos, projetos, expectativas. Nós precisamos avaliar. Essas três partes que compõem a caminhada de Jesus, elas andam juntas, nunca separadas em Jesus. E se elas não andarem juntas na nossa vida, nós podemos viver qualquer coisa, menos a vida de Jesus. Porque com certeza vai haver um desequilíbrio. Com certeza vai haver a necessidade de ajustes. Com certeza vai haver na nossa caminhada cristã lacunas imensas. E que muitas vezes, por causa dessas lacunas na nossa vida e ministério, nós ferimos pessoas, nós deixamos a desejar, nós não falamos de Jesus, nós não confrontamos nossos irmãos com a palavra de Deus, nós não abraçamos aqueles que estão ao nosso redor com todo o nosso coração, nós debochamos e falamos mal daqueles que nós não gostamos. Por causa dessas lacunas, por causa dessas brechas que nós vamos abrindo na nossa vida e ministério, nós vamos perdendo de vista a pessoa de Jesus e o ministério de Jesus. O que restaura a nossa vida não é aprender os 3 passos, as 3 maneiras, os 3 pontos, as 3 coisas. O que restaura a nossa vida não é aprender uma formulazinha aqui hoje à noite e sair dizendo assim, estou resolvido agora, eu já sei. Colocar lá no Instagram, marcar a igreja lá no Instagram e tudo mais. Com os 3 pontos, as soluções, as fórmulas. O que resolve a nossa vida não é isso, irmãos. Até porque Jesus, ele não foi coach com os seus discípulos. Jesus, ele foi mestre, mas não foi coach. Jesus, ele foi Senhor sobre os seus discípulos. Jesus chamava eles de amigos. Eles eram chamados, e essa é uma das palavras que mais se repete nos evangelhos, é justamente discípulos. Jesus formou gente para andar com ele. Jesus não estava lá com um quadro, ou com um PowerPoint, ou com um bocado de preocupações, pensando que o projeto da igreja ia dar mal por causa dos discípulos. Jesus sabia que se aqueles discípulos se encantassem com Jesus, para viver o evangelho cheio do poder do Espírito de Deus, pessoas fracas seriam alcançadas e fortalecidas, quebradas seriam restauradas, pessoas cegas voltariam a enxergar, pessoas com o coração duro seriam quebrantadas, pessoas opressas seriam libertas. Jesus sabia que se aqueles discípulos aprendessem a se encantar com ele, e é exatamente isso que vai acontecendo à medida que os evangelhos vão sendo narrados para a gente. Diz o texto que a sua fama corria por toda a terra, naquela região ali, da Judéia. Diz a Bíblia que as pessoas se encantavam com o ensino de Jesus, porque ele não ensinava como os escribas, mas ensinava como quem tem autoridade. Lá no finalzinho do Sermão do Monte, no último versículo do capítulo 7 de Mateus. As pessoas se encantavam com o seu ensino, com as suas obras, com a sua pessoa. E os discípulos
muitas vezes até sem entender, mas quando tomados pelo Espírito, vão viver aqui como é narrado para a gente no livro de Atos e nos outros livros do Novo Testamento, se encantando e se maravilhando com a pessoa de Jesus, com afetos. Esse ano eu estabeleci como objetivo ler um pastor do século XVIII chamado Jonathan Edwards. Tenho lido todas as obras que tem em português e que eu tenho conseguido dele. Jonathan Edwards foi um dos maiores filósofos que os Estados Unidos já teve. Se você procurar na internet a influência desse homem, você vai ver quanta gente da família desse homem é bênção ainda hoje lá nos Estados Unidos. Presidentes, gente que passou pela linhagem desse homem de Deus. E por mais inteligente que aquele cara era, o tempo inteiro ele vai alertar a gente nos seus escritos e sermões a respeito não da necessidade de enchermos a mente de conteúdos, mas da necessidade de termos afetos. Ele chamava de afetos religiosos, afetos por Deus, afetos por Jesus, porque dizia Jonathan Edwards que à medida que transformamos Jesus e o Evangelho em uma coisa da mente ou em uma coisa do coração, nós pervertemos, nós denegrimos e nós perdemos completamente a imagem do Evangelho. E assim eu posso dizer hoje à noite aqui, que à medida que na nossa vida nós não vivemos e não buscamos conectar esses pontos na nossa caminhada, nós também deturpamos o ministério de Jesus na vida da gente. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque dos 3 pontos eu posso dizer que um deles eu preciso aprender demais. 2 deles eu sou ruim, não sei ensinar nem pregar, mas estou tentando. Mas tem um que eu sou ruim demais. Jesus, quando diz aqui o texto, Jesus ensinava nas sinagogas. Isso aparece nos evangelhos muitas vezes. Interessante os números desses textos, dessas palavras aqui. Jesus ensinava, pregava e curava. Esses 3 verbos estão no particípio, lá no grego, por isso são traduzidos para a gente no gerúndio, dá essa ideia de continuidade, fazia parte da dinâmica de vida de Jesus. Os 3 verbos, ensinando, pregando e curando, aqui no versículo 23. Ensinando aparece 91 vezes no Novo Testamento, 55 nos Evangelhos, para falar da dinâmica de Jesus. Pregando o Evangelho do Reino aparece 60 vezes no Novo Testamento, 32 delas aqui falando sobre a dinâmica do ministério de Jesus. Curando aparecem, e agora? 55 vezes mais ou menos. Curando, das quais cerca de 40 e poucos. Perdão. Você pode anotar aí agora a informação. Parecem 45 vezes mais ou menos, 37 mais ou menos nos evangelhos de Jesus. Mais de 50%, algumas até chegando a mais, 80%. E quantas vezes essas palavras vão se repetindo no Novo Testamento, fazem parte da dinâmica de Jesus. Jesus ensinava. Jesus aqui no Sermão do Monte, ele vendo as multidões, sobe no monte e passa a ensiná-los. É esse mesmo verbo. Jesus, quando chegava numa cidade, ia até uma sinagoga, entrava nela, abria a palavra de Deus e ensinava aqueles judeus a respeito da palavra de Deus.
Jesus, quando estava com os seus discípulos, enquanto caminhava por aquelas aldeias, ou enquanto estava sentadinho no barco, ou quando estava sentado numa mesa comendo, ou eu imagino muito isso, quando estavam lá deitados para dormir, em alguma daquelas palhoças pelo caminho, Jesus, em todas as oportunidades, ele ensinava. E o ensino de Jesus não é um ensino de uma coisa seca, vazia, chata. Quando a Bíblia diz que ele ensinava como quem tem autoridade, está dizendo para a gente que aquilo que Jesus falava conectava o coração das pessoas de uma forma tão forte que elas não conseguiam pensar em outra coisa a não ser no que ele estava falando. É tanto que os discípulos muitas vezes chegavam para Jesus e pediam a ele: por favor, Jesus, fala mais um pouco sobre isso, a gente quer entender, a gente quer aprender. O ministério do ensino, é verdade que pessoas têm um dom. O Espírito dá esse dom a algumas pessoas no corpo de Cristo. Mas como discípulos de Jesus, nós temos essa missão, incorporando na nossa vida o ensino da vida de Jesus e da palavra de Jesus, enquanto vivemos aqui na terra. O ensino de respeito a gente apresentar as verdades de Deus, de forma humilde, com verdade e com amor, com verdade e com graça, com humildade e com autoridade. Nós expormos para as pessoas que estão ao nosso redor o que a Bíblia fala sobre Jesus. Ensinar de respeito a gente abrir a mente, clarear, pessoas poderem olhar para a Bíblia e entenderem melhor o que Jesus fez de Gênesis a Apocalipse e o que isso tem a ver com a vida da gente. Pregar envolve ensino, porque o conteúdo da pregação está descrito aqui. Ele pregava o Evangelho do Reino de Deus. Mas a pregação é diferente do Evangelho. A pregação chama a um compromisso. A pregação chama a um arrependimento. Enquanto ensinamos e expomos na pregação, nós falamos diretamente para as pessoas da necessidade que têm de conhecer Jesus, de se arrepender dos seus pecados, de conhecer a graça de Deus, de ser tomado por Deus aqui na terra. E isso não é tarefa somente de pastor e de pregador, é a missão de Jesus sendo encarnada e vivida para que nós, discípulos de Jesus, possamos ensinar e pregar o Evangelho do Reino de Deus. Pregar envolve um conteúdo, ele diz, o conteúdo é o Evangelho. Não é o Evangelho da igreja, é o Evangelho do governo de Deus, é o Evangelho do Reino de Deus. O Evangelho não é a igreja, o Evangelho não é o corpo doutrinário que eu formei na minha mente a respeito de Deus. O Evangelho é o próprio Jesus em sua integralidade. A bronca é que, muitas vezes, nem nós sabemos mais o que é o Evangelho de Jesus. E eu gosto de pensar que o Evangelho o qual Jesus pregava e o Evangelho que estava sendo continuamente pregado na igreja no Novo Testamento, ele tinha 4 pontos especiais. O Evangelho de Jesus falava da encarnação de Jesus. Ele é o Verbo estava com Deus, o Verbo era quem? Deus. E o Verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade de Deus. Faz parte do Evangelho a percepção de que Jesus se tornou homem igual a nós, cheio de Deus, cheio da glória de Deus, mas homem, submetido a essa natureza fraca, não pecaminosa, mas fraca e limitada. Jesus encarnou e se tornou um de nós. Jesus não somente encarnou, conforme as Escrituras diziam para a gente, mas Jesus também foi até a morte. E morte de quê, irmãos? De cruz. O Evangelho fala da encarnação
e o Evangelho fala da cruz. Jesus morreu pelos nossos pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi crucificado, maldito no madeiro, da pior maneira que uma pessoa podia morrer no Império Romano e talvez na história da humanidade também. A crucificação, pior instrumento de tortura já conhecido até hoje. Jesus morreu pelos nossos pecados, ele sofreu. Mas Jesus não ficou lá no túmulo. Jesus o que, irmãos? Ressuscitou, ele venceu a morte e o pecado. Esse é o terceiro ponto do Evangelho que a gente precisa viver e pregar. Mas não somente Jesus ressuscitou e venceu a morte, ele também foi assunto aos céus. Houve uma ascensão de Jesus e a Bíblia diz que ele está à direita de Deus, intercede por nós. João teve o privilégio de poder ver uma imagem completamente diferente daquela que ele viu enquanto Jesus estava na cruz sendo crucificado. E enquanto João alimentava essa figura de um cordeiro que estava morto, ensanguentado, sofrendo, gritando, João no Apocalipse pode ver a imagem desse Jesus que está vivo e operando ainda hoje, exaltado à direita de Deus, grande e poderoso, puro, com olhos como que chama de fogo, cheio de amor e de poder, controlando e governando todo o universo. E o apóstolo Paulo, de uma maneira assim maravilhosa, diz para a gente que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Esse é o Evangelho de Jesus. A bronca é que normalmente nós enfatizamos uma área dele. Quando enfatizamos apenas a encarnação de Jesus, nós diminuímos o Evangelho, tornamos Jesus o nosso brother, o nosso colega, o nosso amiguinho. Tornamos Jesus uma pessoa simples e natural demais. Quando enfatizamos apenas a cruz, pregamos um evangelho que só envolve sofrimento, que só envolve luta. É quando só falamos da cruz, a cruz que a gente tem que carregar, tem que sofrer. A vida cristã é sofrimento demais, é isso aí, e é pesado demais. Enfatizamos apenas a cruz, não pregamos o Evangelho completamente. Quando enfatizamos apenas a ressurreição, é quando pregamos um Jesus do tipo assim: pare de sofrer, você não precisa sofrer mais, Deus tem algo melhor para você. As igrejas estão abrindo e se enchendo com essa pregação. E não pense que é universal, mundial, internacional da graça, não. Porque essas igrejas, elas já estão saturadas no mercado religioso evangélico do Brasil. Muitas igrejas com a roupagem nova, com uma cara nova, com a apresentação bonita, muitas estão crescendo por aí, pregando esse tipo de evangelho que não envolve luta, sofrimento, porque Jesus venceu, porque nós somos vencedores, nós somos cabeça e não cauda, e por aí vai, todo tipo de ensino que vai se enveredando no nosso coração. E muitas vezes quando sofremos e quando passamos o dia mal, começamos a achar que estamos sendo injustiçados, somos vítimas porque não merecíamos. Deus não pode fazer isso comigo. E quando enfatizamos um tipo de evangelho que é apenas um alívio, apenas um refrigério, apenas um upgrade na nossa vida, nós estamos diminuindo o evangelho de Jesus demais. Ou por outro lado, por último, quando pregamos um tipo de evangelho que só fala do céu, a gente diz que a pessoa precisa se converter para ir para o céu, para quando morrer ir para o céu, aceitar Jesus para ir para o céu. Só que a proclamação do Evangelho em Jesus começa no percurso contrário.
A proclamação do Evangelho em Jesus não começa levando as pessoas para o céu, mas sendo o próprio Deus vindo para a terra. A proclamação do Evangelho em Jesus começa Jesus trazendo o céu para a terra, habitando entre nós, cheio da glória de Deus, cheio da graça e da verdade de Deus, entre nós aqui. A proclamação do reino de Deus e da vida eterna de Jesus, de respeito a um Jesus que veio para nós para trazer o céu, a glória, a adoração, a presença de Deus para o nosso coração e através de nós para essa terra, para Recife e para o Brasil e para os 4 cantos dessa terra, através da Igreja de Jesus. Não é da ONU, não é do presidente, não é de quem tem dinheiro, mas é da Igreja de Jesus na terra. E nós, povo de Deus. A Bíblia diz que Jesus ensinava, Jesus pregava esse Evangelho e Jesus também curava toda sorte de doenças e enfermidades. Normalmente, esse ponto é o menos enfatizado, porque nós já tivemos tantas situações frustrantes, especialmente com uma teologia pentecostal do século XX, que entrou na nossa mente e coração a respeito de curas, milagres, como se tudo isso fosse efetuado por mim, estivesse nas minhas mãos, ao meu poder, e tudo isso dependesse do meu fervor, da minha vida espiritual para acontecer. E é um tipo de religião no Brasil, evangélica, que usa muito o jeitinho brasileiro, a mística brasileira, para tentar fazer as coisas de Deus acontecerem. Mas a cura, antes de ter a ver com o extraordinário, a cura e o milagre no ministério de Jesus tem a ver, sim, é verdade, envolve milagres, o extraordinário acontece, eu creio piamente nisso. Mas a cura no Evangelho de Jesus não tem a ver com coisas extraordinárias e miraculosas que precisam acontecer em nosso meio. A cura e o milagre no ministério de Jesus é Deus trazendo todas as coisas que foram contaminadas pelo mal, deturpadas pelo pecado e queda, amaldiçoadas pelo nosso próprio pecado, todo esse mundo que vive em desarmonia, todo esse mundo que vive quebrado, todo o nosso corpo e mente que vivem quebrados, nossa alma que vive escrava pelo poder das trevas, e trazendo tudo isso a uma normalidade, que é a normalidade do reino de Deus, do céu à terra. Por isso que aquele que não conseguia andar, durante a sua vida inteira não conseguia andar, de repente quando ele escuta Jesus falar, levanta-te e anda, ele se levanta e anda. Por isso que aquele que não conseguia enxergar, é natural que ele enxergue. Deus criou com esses olhos para enxergar a vida de Deus na terra, a natureza e a glória de Deus aqui entre nós. E quando Jesus tocava naquele homem, ele voltava a ver, outros voltavam a ouvir, outros eram libertos, viviam nos sepulcros, viviam atormentados por demônios e eram libertos pelo poder de Jesus atuando aqui entre nós. Mas esse poder de Jesus atuando entre nós continua acontecendo através da vida da gente, como discípulos no poder do Espírito. Interessante porque as palavras que são usadas aqui no grego, elas apontam para doenças, exatamente isso como a gente entende, mas a enfermidade ela também aponta para fraquezas, para dificuldades. Até algumas versões no grego vai traduzir essa palavra enfermidade como uma espécie de moleza,
de fraqueza, uma espécie de falta de aptidão para a vida, falta de habilidade. As coisas não estão no seu lugar, no seu potencial devido para que a gente possa viver aqui na terra. Mais embaixo ele diz que as pessoas eram trazidas, doentes, mas não somente pessoas que estavam doentes com alguma doença, alguma coisa que precisava ser curada no seu corpo. Diz também que muitos eram trazidos porque estavam debaixo do poder das trevas, porque estavam perturbados na mente. E se tem uma coisa que a gente sabe nos nossos dias, e como um fato, é esse tipo de perturbação mental que assola a muitos, inclusive muitos que podem estar sentados aqui hoje à noite. A mente não funciona bem, está travada, pânico, ansiedade, tantas outras coisas que vão atormentando a nossa mente. Não conseguimos dormir, não conseguimos fazer nada direito, porque vivemos escravos dessa perturbação e desequilíbrio mental. E você sabe porque no nosso tempo temos muita gente vivendo assim. E depois Jesus fala que eles eram também trazidos pessoas que eram paralíticas, não conseguiam andar. E essas enfermidades, e também é usada aqui a palavra que é tormento, que no grego essa palavra dá a ideia de um instrumento de tortura, gente que vive pesada, sofrida por causa da vida, atormentada. E Jesus curava. Jesus não curava somente ensinando. Jesus não curava somente pregando. Jesus curava, tocava no leproso, curava aquela mulher que estava 12 anos doente, ferida, de uma hemorragia, e ninguém tinha resolvido a sua situação. Tocava nos publicanos que os religiosos excluíam porque eram pecadores, não eram tão crentes como eu. Jesus sentava na mesa e comia com eles, publicanos e meretrizes. Jesus era chamado de amigo de publicanos e meretrizes. Jesus curava tocando, vivendo, sentando, abraçando, se relacionando. Jesus tocava e curava. A bronca é que, da mesma forma que nós compartimentamos o Evangelho, nós também compartimentamos o ministério de Jesus. Uma igreja enfatiza mais o ensino, uma outra igreja enfatiza mais a pregação, uma outra igreja enfatiza mais o ministério de cura de Jesus. E você procura na prateleira, procura aí na sua lojinha de aplicativos a igreja que é mais conveniente à sua maneira de pensar. Dentro de uma igreja grande, como a nossa, de médio e grande porte, um grupo enfatiza mais o ensino, um outro grupo mais a pregação, outro grupo mais a cura. E você procura um desses grupos e acha que eles estão duelando entre si, como se isso fosse bênção e natural no reino de Deus. Quando enfatizamos o ensino no ministério de Jesus apenas, temos a tendência de nos tornar extremamente arrogantes. Começamos a nos tornar juízes do culto, da liturgia, da pregação, do ministério, da vida, do ensino. Juízes porque nós aprendemos muita coisa e formamos a nossa mente de uma forma maravilhosa. E muitos que têm enveredado apenas pelo aprendizado racional das Escrituras têm perdido o encanto pela pessoa de Jesus. Outros enfatizam a pregação apenas na sua vida, encarnam a pregação, e muitas vezes nos tornamos bélicos, nos tornamos
pessoas que vivem o tempo inteiro para estabelecer a justiça e a verdade no corpo de Cristo. E muitas vezes quebramos, dividimos, sofremos, porque quando fazemos apelos, nem todos correspondem. Alguns não correspondem, demoram, não querem, estão fora. E muitas vezes vamos adoecendo a própria alma, porque vivemos a vida inteira gritando por aí para que as pessoas se arrependam e nos tornamos pessoas que vivem entre a justiça e a verdade. Só que o Evangelho traz para a gente um Jesus em que a justiça e a paz se beijam. É isso aí. No Salmo 85 diz que no reino a justiça e a paz se beijaram. A verdade e o amor. Em Isaías capítulo 12 diz que o cordeiro passeava no campo com o leão. São inimigos, mas passeiam juntos no reino de Deus. João no capítulo 1 diz que Jesus veio para pregar a verdade, mas cheio da graça de Deus. Por outro lado também, quando enfatizamos apenas a cura, corremos o risco de nos tornarmos superficiais na nossa vida cristã. Achamos que o Evangelho é apenas os resultados do Evangelho. É apenas se relacionar, ser amigo de todos, ser leve, abraçar a todos. É só isso que Jesus fazia. Jesus não fazia só isso. Jesus viveu integrando tudo isso na sua dinâmica de vida e ministério. Eu posso dizer, irmãos, assim, sem sombra de dúvidas, se tem uma coisa que eu preciso aprender aqui na minha vida, no meu ministério, é aprender a curar. Não estou falando de ter o dom de cura e fazer uma fila para eu curar, não é isso não. Eu creio, Deus já me usou para curar pessoas. Não fui eu não. Eu estava dando aula num projeto de alfabetização de adultos quando eu tinha 18 anos. No Morro, projeto do governo federal. Uma aluna minha faltando, ela estava com uma crise de furúnculos, vários. Eu fui lá na casa dela, orei com ela. Quando eu saí dali, ela foi curada. No outro dia estava na sala de aula comigo. Eu não era pastor, eu só era um crente, professor, estava dando aula. 18 anos de idade. Eu creio, irmãos, que Deus usa quando Deus quer. Mas não é isso que eu estou falando. Estou falando que se tem uma área na minha vida que eu preciso aprender, é a amar mais, a abraçar mais, me relacionar melhor. Porque muitas vezes com o ensino e a pregação, eu vivo um ministério desequilibrado na minha vida pessoal. Talvez sua luta seja outra. Você não consegue confrontar. Talvez sua luta seja outra. Acha que ensinar é só para alguns, não tenham tanto conhecimento. Mas tudo isso são mentiras que a gente vai carregando e vai criando para que de alguma forma o que fique evidente para as pessoas seja as coisas e as áreas que somos fortes e não as áreas que nós somos fracos. Mas Jesus ensina, e a gente precisa aprender essa matéria aqui, que uma vida ministerial, encarnacional, missional do Evangelho envolve ensino, pregação e cura. Muita gente chegando aqui na igreja de outras comunidades, de outras igrejas, muita.
a grande maioria feridos. A grande maioria de pessoas que mudam de uma igreja para outra está ferida, precisando ser curada, tratada. Isso demora um longo tempo. Não é bom assumir liderança quando está assim. É bom ser tratado, passar o processo de Deus. Mas nós, como igreja, temos essa responsabilidade. Eu cheguei aqui na igreja ferido demais. Demorei 4 a 5 anos para Deus tratar as feridas do meu coração. É assim. E o ministério de Jesus acontece não só quando temos um púlpito forte, grupos pequenos fortes, líderes sabidos teologicamente, mas quando sabemos também acolher, abraçar, sentar junto, amar, conectar pontos, passos na caminhada da vida cristã, no nosso ministério, como irmãos e como igreja do Senhor. Ensinando o que, irmãos? Pregando e o que, irmãos? Vamos lá? Ensinando, curando. Vamos orar? Se puder baixar sua cabeça, a gente vai orar. Quem sabe você está aqui hoje à noite precisando ser curado por Jesus, tratado. Curado, tocado no seu tormento, na sua enfermidade. Você pode, não precisa dizer para mim não, mas você pode dizer para Jesus, no seu lugar, no seu coração. Cura-me, Senhor. Sara, trata comigo. Devolve ao meu coração o primeiro amor, as primeiras obras. O Senhor disse que está à porta batendo para entrar e cear. Você pode dizer, vem Senhor, sara, cura, venha o teu reino, a tua justiça, a verdade, o amor, a graça e a justiça de Deus em nós, através de nós. Ó Senhor, nós não estamos aqui para produzir e ligar o que o Senhor não tenha produzido e ligado no céu. A gente não tem esse poder. Somos fracos, pecadores, pequenos. Ó Senhor, tem misericórdia, Pai, da nossa vida. Somos pó. Senhor, somos a tua igreja aqui, em Recife. Se reúne aos domingos, durante a semana nas casas, em grupos. Somos o teu povo aqui na terra. Senhor, queremos viver essa dinâmica maravilhosa, porque a nossa vida não vai ter sentido, Senhor. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Nossa vida não vai ter sentido
se não for a tua vida em nós, se não for o teu reino, o teu governo, o teu poder, a tua glória vivendo em nós, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, da nossa vida. Restaura-nos, aviva a tua obra aqui em nosso meio. Sopra, Senhor, o teu Espírito de uma maneira forte e poderosa, que a gente seja quebrantado na nossa arrogância, para que a gente seja levantado no nosso desânimo e apatia. Ó Deus, para que a gente seja fortalecido na nossa fraqueza, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa em nós. Que o nosso coração seja tomado da tua alegria em meio a lutas, provações. Ó Senhor, aviva a tua obra em nosso meio. Venha o teu reino em nós e através de nós, para essa terra, para essa cidade, Senhor. E se há pessoas aqui hoje à noite, precisam ser curadas, convertidas, ó Deus, toca, envia o teu Espírito, faz nova criatura em nome de Jesus. Talvez atormentadas por demônios, por feridas profundas na alma, Senhor, cura, derrama o teu bálsamo, Senhor, o teu perdão, a tua libertação. Ó Deus, ajuda-nos a dormir, a descansar no Senhor, ó Senhor Jesus, e a nos encantarmos contigo em afetos sinceros, verdadeiros, humildes. Vem sobre nós, Senhor, nós clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.